aí, galera do primeiro ano, bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam bem. Gente, eu venho nesse vídeo, tá? E em outros vídeos que a gente vai estar enviando para vocês, é um material que a gente vai estar dando uma, uma intensificação aí em relação às férias, tá certo? A gente sabe que a gente teve praticamente aí um primeiro semestre atípico, né? Devido à questão do isolamento, né? Da pandemia. E aí, como a gente teve uma redução na carga horária de aula, a gente vai estar disponibilizando esses vídeos para vocês e outros que a gente já gravou, né, na própria aula, e um material também na plataforma para ser um suporte aí para vocês aí durante as férias, tá certo? Então é interessante para que a gente retome agosto aí, né, é, tudo alinhado, né, tudo ok, sem nenhum prejuízo em relação ao conteúdo, tá certo? É, Nesse pequeno vídeo, pessoal, eu vou dar continuidade ao assunto sobre a civilização romana, tá? A gente começou, eu marquei uma aula com vocês, a gente deu início a falar um pouco sobre a origem dessa civilização, os primeiros momentos de Roma, né? Período da monarquia, república, e a gente vai dar continuidade nesse pequeno vídeo, falando um pouco sobre esse período, o período republicano e o início do império, tá? Num outro momento a gente traz aí algum vídeo, algum material sobre o Império Romano, certo? O período republicano de Roma é um período em que ele traz grandes transformações em relação ao que era antes, que era a monarquia, certo? Mas também quando ele entra no seu período de crise, né? Quando ele entra no seu período é, é, de decadência, né? Ele abre as portas para o que viria depois, que foi o Império, tá? Então a gente vai trabalhar mais esse capítulo que já fala dessa república em crise, certo? E quando é que um sistema ele está em crise, gente? Quando eu tenho a insatisfação de grupos sociais, quando eu tenho a insatisfação do povo, certo? Quando você tem esse regime republicano, que eu expliquei na outra aula, extremamente complexo, né? Você tinha assembleias, você tinha é, um poder executivo, você tinha um judiciário, mas um estava, né, ligado a outros grupos. Com, com o avanço da República, a gente vai perceber o quê? O aumento da desigualdade em Roma, certo? Porque você tem uma nobreza que enriquece cada vez mais, né? Você, mesmo agora com a participação dos plebeus, mas ainda você tem grupos que não têm esse acesso a essa política, né? Não tem é, é, acesso a, a uma infraestrutura aceitável, né? A uma condição de vida aceitável, né? Você tem um aumento da população romana de maneira considerável, você tem um aumento da expansão romana, principalmente pelas legiões romanas. Então, esse aumento territorial, se não for uma coisa bem planejada, né, como não foi algo bem planejado em relação à administração, então isso gera também alguns conflitos, né? Então é um período conturbado aí, tá? Por ser um período conturbado, né, um aumento das desigualdades, a gente percebe que vai surgir, vai ter um fato histórico extremamente importante nesse período aí, que cai bastante nos vestibulares, que foi é, a reforma agrária, né, estabelecida pelos irmãos Graco, certo? Tanto Tibério Graco como Caio Graco, certo? Eles vão ser dois personagens importantes aí nessa luta pela, pela reforma agrária, em distribuir terras para essa população mais pobre, né, para essa população da zona rural. É claro que isso vai gerar uma grande satisfação na elite, por exemplo, nos senadores, porque grande parte dos senadores eles eram latifundiários, eles eram os detentores do poder dessas terras, né? Então eles não queriam que suas terras fossem divididas, tá certo? A situação que a gente percebe isso até hoje, né?
Então, o que é que vai acontecer nessa reforma agrária, né? O Tibério Graco foi um dos primeiros, né, a lutar por essa reforma agrária, desculpa, essa reforma agrária. Ele acaba sendo assassinado, né, pelos senadores, certo? Mas ele deixa o seu legado para o seu irmão, que é o Caio Graco. Então, o Caio Graco, ele pega as ideias do irmão, né? Volta a ativar essas ideias, certo? É, começa a ter a aceitação dos grupos menos favorecidos, tá? Mas quando novamente o poder romano, né, o poder dos senadores começam a perseguir, começa a acabar com essa retomada dessa reforma agrária, aí o Caio Graco, para não ser preso, né, para não ser capturado por essa elite romana, pelos senadores, ele solicita que um dos escravos o mate, né, certo? E mas também deixando um grande legado, tá? E aí o que é que acontece? Com a morte desses dois personagens, né, símbolos dessa reforma agrária, você vai ter uma intensificação dessa guerra civil, né, dessa desigualdade, de grupos populares que começam a aumentar consideravelmente a insatisfação a, aos senadores, né, a essa elite romana, tá? E aí o que é que vai acontecer? Uma outra revolta também, dentro desse período conturbado, foi a revolta dos escravos, certo? Liderado por um gladiador, né, chamado Espartaco, tá? Então, o Espartaco ele cria um exército de aproximadamente 60 mil homens, tá? Começa a ter êxito em algumas cidades é, italianas, certo? Mas quando chega em Roma, ele acaba sendo derrotado pelo exército romano, né? E aí são capturados, né? Alguns foram mortos, tá? Então, essa onda violenta, né? Como é que eu posso dizer? Essa forma de agir violenta do governo romano, né? Da República Romana, aumentou ainda mais a insatisfação do povo em relação à República, certo? E aí, como resolver isso, né? Aí, uma das formas foi que os militares, eles assumiram o poder como uma forma de estabilizar, né? Estabelecer uma ordem aí dessa república caótica, tá? E como é que foi esse governo dos militares? Era chamado de triunvirato, né? Três, certo? Então, o triunvirato tinham três personagens e, e assumiram esse governo. Entretanto, foram dois triunviratos. Entretanto, as divergências entre esses personagens aí levava ao domínio apenas para a mão de um, certo? Isso aconteceu com o primeiro triunvirato, que dos três, quem ficou realmente com o poder foi o Júlio César, tá? E aí o Júlio César, ele se autoproclama como ditador vitalício. Lembra lá quando eu falei do sistema republicano, que você poderia colocar um ditador durante 6 meses? Então ele vai se autotitular ditador vitalício, tá? Então isso vai trazer também uma nova insatisfação, ele acaba sendo assassinado, né? E aí surge um segundo triunvirato. Desse segundo triunvirato, novamente, um vai deter o poder mais do que os outros dois, no caso, um camarada chamado Caio Otávio, e Caio Otávio, né, centraliza o poder nas suas mãos, personifica aí como um grande líder e é o primeiro a dar o passo aí para o Império Romano, certo? Então nós temos esse período republicano é um período, esse República em Crise já é uma transição aí da República para o Império, beleza? Com o Caio Otávio e o início do período do Império Romano, né? A gente tem um período de grande esplendor de Roma, né? De grande apogeu, né? Realmente, quando realmente Roma ela entra naquele status de cidade eterna, né? Um dos maiores impérios da humanidade, foram mais de 1000 anos de história, né? De
vastas conquistas territoriais, até chegar aí mais ou menos é, século II, século III depois de Cristo, num processo de decadência, de divisão do império, de invasão da parte ocidental pelos povos germânicos, né, chamados de povos bárbaros, e da parte oriental ser invadida pela, pelo Império Bizantino, né, se transformar em um outro império. Mas isso aí a gente vai estar explicando para vocês melhor no nosso próximo encontro, beleza? É, a gente vai estar aí, na medida possível, lançando para vocês alguns vídeos, tá? Mas esse assunto sobre Roma a gente vai realmente encerrar em agosto, porque o Império Romano ele precisa de uma atenção maior, tá? Até porque a gente entra num outro período, né? E aí é os primeiros passos para a Idade Média, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido aí a nossa mensagem, tá? Aconselho vocês a fazer as atividades, né, do livro, né, desse capítulo, que é o capítulo que está no livro 2, República em Crise, né? Como também do primeiro capítulo, beleza? Em caso de dúvida, né, meu e-mail está aí disponível, tá certo? Se a gente não se encontrar mais em vídeo aí, a gente deseja a vocês boas férias, né? Descansem, né? Na medida possível também é interessante que continue estudando aí, se planejando, organizando um horário para o estudo, para a gente realmente, né, sempre manter aí conteúdo em dia, tá certo, galera? Valeu, gente. Um bom dia, abraços, felicidades.